Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio, né, do Mais D Social, onde eu falo da jornada de como captar para a sua ONG de 2 a 5 mil reais por mês. E o tema da nossa live aqui hoje é o primeiro passo da captação de recursos no projeto social. Isso mesmo, gente, primeiro passo. Muitas pessoas me perguntam a questão de como começar a captar em seu projeto social, qual a quantidade, qual o valor, onde tem que captar. E, na verdade, a gente tem que pensar num contexto. E a primeira coisa que a gente vai falar hoje é do primeiro passo. Mas antes da gente falar desse primeiro passo, vamos entender o que é captar, o que é captação de recursos dentro de um projeto social. Então, gente, captação de recursos são ações desenvolvidas pelas organizações sem fins lucrativos, tá? E onde a gente vai pensar, né, criar estratégias para que a gente possa mobilizar recursos para termos a nossa sustentabilidade institucional. Então, é isso mesmo, gente. A gente pensa aí num contexto, num conjunto de ações estratégicas e também de processos para que a gente possa alcançar um objetivo. E, ao mesmo tempo, a gente fala de mobilização. O que é essa mobilização de recursos? Essa mobilização quer dizer de dentro para fora. E normalmente a gente pensa de fora para dentro. O que eu quero falar com isso, esse fora, de dentro para fora? É a instituição pensando dentro do projeto, são as pessoas dentro do projeto pensando, se propondo a fazer algo diferente, se propondo a captar, a fazer a transformação social. Não é aquela coisa da gente pensar, eu preciso captar e eu vou direto para a empresa, eu vou direto falar com pessoas que eu não conheço, eu vou pensar em quanto que eu preciso de dinheiro para pagar luz, água, telefone, eu penso individualmente, eu penso fora. Eu não penso dentro da instituição, junto com as pessoas no projeto, pensando as estratégias, pensando o que eu tenho que fazer, para quem eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer, quem vai fazer essas ações, quanto nós precisamos captar. Então, o primeiro ponto aí que a gente pensar é o que é a captação de recursos no projeto. Não é simplesmente pensar em dinheiro, em tentar captar aquela questão de falar, eu preciso captar porque eu tenho que pagar luz, água, telefone. Mas eu preciso entender esse contexto de captar não é simplesmente pensar no dinheiro, mas sim mobilizar, ter pessoas pensantes, pessoas que entendam o porquê do recurso que eu vou captar. Ok? E aí, o que é esse primeiro passo que a instituição tem que ter para falar de captação de recursos de projeto, ok? Para a gente pensar em captar recursos para dentro da instituição. Então, vamos lá. O primeiro passo, gente, realmente é analisar e planejar. Ah, Débora, mas são duas coisas, analisar e planejar. Não, a gente pensa aqui em conjunto. É um primeiro passo que eu tenho que analisar a instituição, tá? Eu tenho que pensar ali estrategicamente o que é o potencial da instituição e quais são as oportunidades que a instituição tem dentro do projeto. E assim, o que é esse potencial e o que é oportunidade? Gente, potencial é o que eu posso fazer. A gente tem que pensar o que a instituição pode fazer. A gente normalmente não pensa nisso. A gente pensa simplesmente em captar o recurso, a gente pensa em ter dinheiro, a gente pensa no que eu vejo muito nas redes sociais, as pessoas falando, precisamos captar dinheiro, contribua com a nossa conta, estamos necessitando de tal coisa, segue nossa conta. Essas informações, elas normalmente são muito vagas, e eu, na verdade, eu não tenho muita coisa ali, eu só estou pedindo recursos financeiros. Eu não estou mostrando para as pessoas o que realmente é o projeto. E aí vem a questão da oportunidade. Quais são as oportunidades que eu tenho e que eu não vejo na instituição? A potencialidade é o que eu posso fazer. E a oportunidade é o que está ali no meu entorno, o que eu estou vendo. E que são essas oportunidades? Pessoas que estão perto de mim. Eu tenho pessoas ali, eu tenho os meus voluntários, eu tenho o amigo, eu tenho aquela farmácia ali perto, eu tenho essas pessoas, essas empresas que estão ao meu entorno. Eu estou vendo ali que tem pessoas que podem contribuir. E normalmente isso não acontece. A gente não vê essas oportunidades. A gente não tem uma potencialidade, porque a gente normalmente pensa o quê? Em grandes recursos. Eu quero captar grandes recursos. Eu quero ver grandes empresas. Eu quero resolver com recursos internacionais. Eu quero captar do governo. São coisas muito grandes e não estou dizendo que você não tem que pensar grande. A gente tem que pensar grande sim no nosso projeto, mas a gente tem que pensar primeiro o que eu posso fazer. E aí essa questão da análise. Eu tenho que analisar o que é o projeto, para quem ele faz, por que ele faz,
quando ele faz, como ele faz. E eu tenho que, ao mesmo tempo de eu observar, fazer esta análise, eu vou analisar também o que eu posso fazer para captar. E aí eu vou pensar, o que eu posso fazer? Eu tenho tantas fontes de recursos, eu também tenho que saber as fontes que existem. Porque normalmente a gente não sabe as fontes, a gente só sabe, tem recursos internacionais, tem editais e tem o governo. É por aí que eu vou. Mas essas fontes são fontes grandes e a gente precisa se capacitar. A gente precisa entender como eu vou buscar essas fontes. Assim como a gente também tem que entender como a gente vai buscar com as pequenas fontes. E essas pequenas fontes são fontes fundamentais para que o projeto consiga viver, consiga ter a sua sustentabilidade financeira, sim. Porque é através dessas fontes, que são pequenas, que muitas pessoas falam, são pequenas, não dá para fazer nada, são realmente o que faz o projeto realmente rodar. Isso é muito importante. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? E aí vem a questão, como foi que eu descobri essa análise e esse planejamento que a gente não faz, que é o nosso primeiro ponto? Quando a gente percebe que a gente, na verdade, pensa em captar por projetos. A gente não pensa em captar, a gente pensa em sobreviver. A gente não pensa em sustentabilidade financeira. A gente não pensa em ter um projeto que a gente consiga pagar as contas todas em dia. A gente não pensa num projeto que tem um fundo de caixa. E esse fundo de caixa, normalmente, eu gosto de falar que é um patrimônio da instituição. É ter uma conta lá, reserva da instituição, que ela pode ficar 2, 3 meses sem receber recurso nenhum e consegue continuar o seu trabalho. Nesse momento, a gente tem aí, o que está acontecendo no mundo todo, é a questão da própria pandemia. E essa questão que a gente pode ver é que está acontecendo, mas tem projeto que está crescendo. Tem projeto que surgiu. Tem projeto que reclama e fala, mas o projeto acabou, o projeto fechou, está muito difícil a questão de ter recursos. Mas por que tem projetos que foram criados? Projetos que se ergueram no meio desse rebuliço aí no mundo, e eles estão aí crescendo cada vez mais. E é a questão do analisar e planejar. Se eu sei a minha capacidade, se eu sei o meu potencial e eu sei as oportunidades que estão no meu entorno, eu vou atrás dela. Então, teve muitos projetos que viram oportunidades, porque eles sabiam o que eles poderiam fazer, eles sabiam o que eles conseguem, eles sabem, né, o que eles conseguem fazer. E isso é o que a gente normalmente não sabe dentro do nosso projeto. A gente não para analisar, a gente não conhece o nosso projeto. A gente pensa em sobreviver. Eu pago, realmente, eu vendo o almoço para pagar a janta. Mas não é isso que a gente quer para um projeto. Quando a gente fala em captar recursos, eu gosto muito de falar de mobilizar recursos, a gente pensa de dentro para fora. A gente pensa em equipe, a gente não pensa simplesmente no gestor que fala, eu sou o fundador, eu criei o projeto, eu vou correr atrás, eu vou fazer acontecer. É aquela questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vou fazer porque eu sou o idealizador, eu sei o que eu faço. E aí, muitas das vezes, isso não acontece. E essa é a questão. Se a gente analisa o que o projeto sabe fazer, como ele está fazendo, e se a gente analisa o que ele está fazendo, o que não está dando certo, e a gente analisa e começa a traçar novas formas, né? Começa a traçar novos caminhos, a gente começa a entender que o projeto pode acontecer de forma diferente. E isso tem a ver com captação de recursos. Isso tem a ver com o primeiro passo. Eu tenho que analisar, eu tenho que dar o primeiro passo, porque se eu simplesmente, aquela questão, o passo tem que ser do tamanho que eu consiga dar. Porque normalmente a gente quer dar um passo maior do que a perna. E esse maior do que a perna, eu quero captar recursos do governo, sem nem eu saber o que direito o meu projeto faz. Se eu nem saber, na verdade, o quanto o meu projeto gasta, sem eu saber quais os resultados que o meu projeto tem. Então, a primeira coisa, a gente tem que pensar em analisar o que o projeto sabe, como ele faz, o como, o porquê, o onde, quando ele faz. Então, é ver o que realmente eu sei fazer. Eu sei como projeto, como instituição, captar através de rifa, de bazar, de eventos. Eu sei captar através de editais.
Isso é o que eu sei fazer. Se eu sei fazer, é o meu potencial. E as oportunidades? Eu tenho voluntários que sabem falar inglês, espanhol, e está saindo um edital aí internacional. Eu sei que tem aqui pessoas que a gente já trabalha, que já chegaram no projeto, doaram produtos, que acreditam no projeto e que se eu pedir, se a gente tiver uma melhor comunicação, eu consigo captar dessas pessoas. São oportunidades. Eu sei, mas eu sei porque eu analisei, eu estudei, eu entendi o projeto. Entendeu? Então, primeiro passo, análise. E nesse passo da análise tem o planejamento. Porque eu não vou só analisar, eu tenho que analisar e planejar. Por quê? Porque eu analisei, eu falei, eu sei que eu consigo fazer um evento. Ok? Eu sei que esse evento é bom porque as pessoas aqui do meu entorno vão participar desse evento. Então, eu peguei o quê? Eu sei fazer um evento e oportunidade, eu sei que as pessoas vão participar. Agora, eu vou planejar para captar. Então, esse passo de analisar e planejar é fundamental. E a gente, muitas das vezes, a gente não quer saber desse primeiro passo. A gente vai fazendo simplesmente, eu preciso fazer porque eu preciso pagar a luz. Eu preciso saber porque de fazer porque a gente está com a coisa, as contas vencidas. Eu preciso fazer porque agora está vindo Natal, então, agora, eu vou pensar no Natal agora. No começo de dezembro eu penso no Natal agora. Uma coisa que já tinha que estar pensando, que já deveria já estar em processo já de estar acontecendo um evento. E aí a pessoa vai pensar agora. Isso é um problema. Entendeu? Então a gente tem que pensar nessa questão. E essa coisa de a gente pensa nos grandes recursos. A gente pensa no que, será que vai acontecer? Será? E essa é a questão que a gente pensa aqui. A gente vai pensar, é um primeiro passo. Eu tenho que analisar e eu tenho que planejar. Mas eu reparo muito nas organizações, como eu disse, a gente vende almoço para pagar a janta. A gente pensa na falta de oportunidade. A gente pensa nos grandes recursos. A gente pensa que as pessoas não querem contribuir com o nosso projeto. A gente pensa nas grandes instituições. Isso é um problema para o nosso projeto. Isso é o passo para trás. Porque a gente não pensa no primeiro passo, a gente não dá o primeiro passo, a gente já está lá na frente, correndo já, querendo fazer maratona sem nem engatinhar. Está entendendo como as coisas são dentro de um projeto? E como a gente nunca consegue dar o primeiro passo, a gente nunca consegue ter recursos, a gente nunca consegue pensar numa sustentabilidade para o projeto, de nem pensar assim, vou pensar em sustentabilidade, mas pensar em, poxa, esse mês eu consigo passar o mês de boa. Não preciso ficar desesperado, tirando o dinheiro do meu próprio bolso. Eu consigo seguir o projeto. Poxa, 2, 3 meses de projeto, poxa, eu consigo atender mais 2, 3 famílias, 1 ou 2 idosos, porque a gente está entendendo o que o projeto faz. Entendeu, da coisa? E aí aquela questão, será que eu consigo fazer isso? Será que é com todo mundo? Gente, muitas das vezes é com muitas instituições. Muitas. Vamos pensar aqui, vocês parando para pensar, o que vocês normalmente falam dentro do projeto de vocês? Na verdade, a gente não olha o nosso projeto. A gente olha o projeto do vizinho. Por isso que a gente não dá o primeiro passo, que é analisar e planejar. Porque a gente não olha o nosso projeto. A gente olha o projeto do amiguinho. A gente olha assim, fulano conseguiu fazer. Se ele consegue, eu consigo também. Tu nem sabe se você vai conseguir, mas você fala, se ele conseguiu, eu faço. Porque eu sou melhor do que ele, eu faço tal coisa, eu sei assim, assado. Aí não dá certo e tu fala, deve ter tido alguma coisa, rolou alguma coisinha ali, com certeza aconteceu isso. Mas a gente pensa, o que no nosso projeto, a gente viu, analisou, planejou? Não. A gente normalmente faz o quê? A gente olha para o vizinho e fala, se ele conseguiu, eu consigo também. E a gente nem sabe se a gente consegue fazer, porque a gente não se conhece. Entendeu o sentido da coisa? Se ele fez, ele conseguiu o recurso, ele está crescendo, é fácil para ele. Os voluntários deles são melhores.
é muito difícil, a gente está olhando o vizinho. Entendeu? Ah, por que aquele projeto cresce e o meu não? A gente está ali se comparando, a gente está sempre olhando o vizinho, a gente quer sempre falar que ele é melhor. A gente fala, por que o projeto dele fez se o projeto dele trabalha com as mesmas coisas do que eu? Entendeu? A gente olha o vizinho. A gente não olha o nosso projeto. A gente não olha o que está acontecendo no nosso entorno. A gente pensa sempre em preciso de dinheiro para pagar as contas. Se fulano conseguiu, eu consigo também. Se deu certo para ele, vai dar para mim. Ah, ele só conseguiu porque ele é grande. A gente não olha para a gente. A gente não vê os nossos erros, os nossos problemas. Porque a gente não faz o quê? Análise. A gente não quer fazer um diagnóstico do nosso projeto. A gente não quer pensar no que a gente pode fazer. A gente não quer tentar fazer algumas coisas, porque às vezes não é bom para a gente nem tentou. Ou a gente não quer fazer novas coisas, porque não sei se vai dar certo. A gente não quer renovar, porque já tem fazendo sempre a mesma coisa há 10, 20, 30 anos. Para que a gente vai tentar fazer novas coisas? Ah, a gente fez isso agora, não deu certo por causa disso. Não deu certo por causa daquilo. Nunca é problema do projeto. É sempre problema externo. E o problema externo, às vezes, não é o problema. O problema é o projeto. Porque eu disse, a gente tem que pensar em mobilizar recursos. E mobilizar recurso é de dentro para fora. É a equipe da instituição. São as pessoas envolvidas com o projeto, que tem que mostrar para as pessoas fora do projeto o quanto o projeto é importante. Não simplesmente o quanto o projeto precisa, mas o quanto ele é importante para as pessoas, para os animais, para a sociedade. Isso a gente esquece. Então, se a gente não consegue analisar vamos pensar as nossas fraquezas, se a gente não consegue analisar as nossas oportunidades, se a gente não consegue planejar o que a gente vai fazer, a gente vai continuar sempre no mesmo ponto. A gente vai continuar sempre dando um passo maior do que as nossas pernas e que, na verdade, esse passo maior do que as nossas pernas, não conseguimos dar nem um passinho de formiguinha. É sempre um passo na frente, dois atrás. Um para frente, dois atrás. Na verdade, a gente dando esse primeiro passo, que é analisar e planejar, a gente vai ter um passo constante. Mas isso é só o primeiro passo, gente. Primeiro passo, analisar e planejar. Quando a gente faz análise diagnóstica, faz um diagnóstico do projeto, se realmente ele faz a diferença, se realmente ele precisa do recurso necessário, se realmente eu consigo fazer tal atividade, se eu consigo fazer tal ação para o projeto acontecer, as coisas acontecem. Eu não posso sair fazendo. Eu gosto de falar para as pessoas que feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Mas no momento que eu falo feito, é dizer que, poxa, eu entendi, eu vou tentar fazer. Mas eu já pensei, já pesquisei, já fiz tudo. É aquela coisa, eu vou fazer, eu queria fazer, vamos pensar assim, eu queria fazer um churrasco, um evento com um churrasco legal, chamar aquele grupo de pagode famosão. É isso que eu queria fazer dentro do projeto. Ia ser o churrasco, aquele almoço beneficente, maneirão. Esse era o meu sonho de consumo. Eu posso fazer hoje? Não. Eu não posso chamar aquele grupo de pagode, porque eles vão pedir um cachê. De repente, ele não vai pedir um cachê, mas eu não cheguei nem perto para perguntar quanto vai ser o cachê, se eles podem fazer gratuitamente. Eu nunca nem cheguei perto. Eu estou no meu imaginário. Mas assim mesmo, eu planejo. Mas se eu olho e falo, poxa, eu não consigo fazer aquilo, eu vou analisar o meu projeto e falo assim, poxa, eu não consigo fazer. Mas eu posso fazer uma coisa menor. Eu posso fazer aquele grupinho daqui do próprio bairro. Eu não vou chamar 3.000 pessoas e vai ser cheio de famosos. Vai ser
um almoço beneficente que não vai ser aquele churrascão com carne de primeira, mas vai ser aquele churrasquinho de alcatra, uma linguicinha, vou até botar ali uma kafta, vai ser um churrasco legal para 200 pessoas, vai ter um grupinho de pagode. Feito. Eu queria perfeito, mas o perfeito muitas vezes, que é aquele maneirão que eu quero, 3.000 pessoas, carne de primeira, aquele grupo de pagode sinistro, naquele lugar maneirão, eu queria daquele, mas eu não posso fazer assim. Então eu vou fazer, vai ser melhor fazer aquele evento menor, bom, que vai contribuir para pagar aquela conta, para fazer com que aquela sala de informática aconteça, para fazer com que eu consiga comprar o material para as famílias, entendeu? Aconteceu. Fiz. Foi feito. Com sucesso. Não foi aquela perfeição que eu queria, mas fez. Então, feito é melhor do que perfeito. Porque o perfeito eu sei que não ia acontecer. E tudo que eu imaginei não ia rolar, mas eu fiz. É o que a gente tem que fazer no nosso projeto. Mas eu tenho que entender primeiro antes de fazer. Porque, como eu disse, as oportunidades às vezes passam na nossa cara, assim, passam no nosso nariz. E a gente perde, porque a gente não entende o nosso projeto. A gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente não sabe os resultados que a gente está alcançando. A gente não está vendo que tem tanta coisa ali que a gente pode contribuir para que o projeto cresça, aconteça, mas a gente não está olhando. A gente está olhando lá para cima. Eu quero aquele recurso internacional. Eu quero aquele recurso do governo, eu quero aquela super empresa multinacional, enquanto tem pequenas aqui, ó, estáveis, que estão ali do meu lado e eu não estou vendo. Entendeu o sentido da coisa? Então, gente, uma coisa que a gente tem que pensar que é importantíssimo, é muito importante, é a instituição captar, mas ela precisa entender o que ela precisa captar. Ela precisa saber o que ela pode fazer, como ela pode fazer, quando ela pode fazer, o porquê ela está fazendo, que a gente esquece isso. Quando eu falo em análise e planejamento, não é simplesmente, eu sei que eu consigo fazer um evento e eu vou fazer o evento. Não é isso. A captação de recurso, a mobilização de recurso, ela não é simplesmente captar dinheiro. Ela envolve ter uma sustentabilidade do projeto, sim. Mas para que a gente para que haja sustentabilidade do projeto, para que a gente consiga fazer com que o projeto aconteça, a gente tem que pensar o porquê que eu quero que aconteça. Eu não quero simplesmente pagar luz, água e telefone. Eu quero mudar a vida de uma criança. Eu não quero simplesmente comprar meia dúzia de computador. Eu quero montar aquela sala de informática para profissionalizar jovens para o mercado de trabalho. Isso tem a ver com a captação de recursos. Eu preciso de recurso financeiro, sim, mas eu não preciso simplesmente comprar computador, comprar um ar-condicionado, pagar uma conta de luz. Não é só isso. Eu preciso fazer isso. Esse vai ser praticamente o fim ali de pagar as contas, comprar um produto, sim. Mas por que esse fim aí ele vai gerar resultados que não é comprar uma geladeira, que não é comprar um telefone, que não é comprar um computador? Eu vou comprar um computador, ok. Mas o que eu vou fazer com esse computador? Eu esqueço isso. Então eu tenho que entender. E como eu falo, análise e planejamento. A captação de recursos envolve análise e planejamento. É o primeiro passo. Mas eu preciso entender o projeto. Eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo isso. Eu preciso entender para quem eu estou fazendo isso. Eu preciso entender como eu faço isso. Eu faço através de aula de informática, através de aula de idioma, através de aula de balé, através de esporte. Mas eu faço isso como? Para quê? Para tirar jovens da criminalidade, para botar jovens no mercado de trabalho, para dar qualidade de vida para idosos. Isso é importante a gente entender. Isso é importantíssimo antes da gente pensar simplesmente em captar dinheiro para pagar a conta. Tá? E aí vem a questão.
Como eu vou começar, Débora, a pensar em analisar e planejar, dar esse primeiro passo? O que eu vou fazer com esse meu primeiro passo? Analisar. Você falou que eu tenho que fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico, o que é esse diagnóstico que eu ainda não entendia? Gente, diagnosticar é entender o projeto. Eu vou diagnosticar igual quando a gente está doente. O médico vai lá e fala: você tem tal coisa. Agora você precisa fazer isso, isso, isso para melhorar. Isso é para a gente pensar no nosso diagnóstico. A gente vai olhar a instituição, olhar ela profundamente, gente. Esse profundamente não é simplesmente. Eu gosto muito de falar para as pessoas. Quando a gente. É um exemplo que eu vou dar, porque são muitas pessoas me falam, eu tenho alguns projetos, algumas pessoas me falam das redes sociais, em questão das pessoas em situação de rua. Eu preciso dar comida para essas pessoas. Sim, essas pessoas que precisam comer, como qualquer pessoa. Mas elas precisam de muito mais. Elas precisam de pessoas que ouçam o que está acontecendo, ou por que elas chegaram ali. Elas querem sair daquela realidade. Elas não querem simplesmente receber um prato de comida. Elas querem ter uma pessoa para ouvir. Elas querem ter um lugar confortável para morar. Elas não querem ter chuva, ter ali a questão de ter pessoas ali que passem e podem fazer uma malvadeza com elas. Elas têm medo. Mas todo mundo precisa comer. Mas não é só isso. Entendeu o sentido da coisa? Precisa de muito mais. Então, quando a gente fala, eu preciso dar comida para as pessoas em situação de rua, a gente precisa ir muito mais a fundo do que isso. Elas não querem só comida. Elas querem uma casa, elas querem um emprego, elas querem voltar para suas casas. Elas precisam de mais e mais. O primeiro passo é dar sua alimentação. O segundo passo é ouvir. O terceiro passo é direcionar. O quarto passo é ela se transformar e voltar, como dizem, né, à sociedade. A esse contexto aí social de trabalhar, de comprar, entendeu isso da coisa? Então é muito além. E é isso que a gente fala dentro do nosso projeto. Se eu vou começar a fazer alguma coisa dentro da instituição, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que analisar o que o projeto sabe fazer. Eu tenho que analisar o meu potencial. E aquele meu potencial, as potencialidades que eu tenho, é saber o que eu posso fazer na questão de como eu posso captar, tá? A gente está falando de captação, tá, gente? Como eu disse, a gente fala de captação, mas olha todo o contexto por trás. O que o projeto faz, como, quando, onde, resultados. Então, se eu estou falando de captar recursos hoje, eu tenho que trazer o que eu sei fazer. O que eu sei fazer para conseguir esse recurso. Não é o que pensar, eu quero fazer. Não é só falar que eu quero, porque querer não é poder, gente. Querer não é poder. Eu queria sim conseguir um recurso público de 500.000, mas não quer dizer que eu quero que eu vou conseguir, porque eu preciso estar preparada para isso. Eu preciso estar ali conforme os critérios. Tem tudo isso. E a mesma coisa. Qual é o que eu sei fazer ali? São meu potencial, a potencialidade da instituição. E segundo, as oportunidades. O que está ali no meu entorno, que está ali perto de mim, que eu posso agregar para fazer o que eu quero fazer. Entendeu o sentido da coisa? E aí foi o que eu falei para vocês. Por onde eu vou começar? Eu vou começar porque está mais perto de mim, que eu esqueço muitas vezes. Eu esqueço do voluntário, eu esqueço do meu vizinho, eu esqueço do meu fundador, eu esqueço das pessoas que estão perto de mim. Porque muitas das vezes eu não. Não esquece, não, Débora. Eu peço o tempo todo para elas. Mas a gente pede o tempo todo. A gente tem que pensar, poxa, eu tenho um leque no meu computador de contatos e eu só vou só em 2. Gente, eu tenho um leque de contatos no celular. Vamos olhar para esses contatos e pensar o que eu posso falar com essas pessoas, o que eu posso dizer para essas pessoas sobre o projeto que eu trabalho e que faz a diferença na vida dessas pessoas, os resultados que eu estou tendo e que vai agregar sim aquela pessoa que eu estou pedindo recurso. Porque a gente tem que pensar que, eu trabalho com pessoas em situação de rua. Exemplo, tá, gente? Mais uma vez. Mas as pessoas não querem me dar porque as pessoas acham que as pessoas em situação de rua é assim, 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 assado. Eu tenho que mostrar para essas pessoas que não é isso que as pessoas falam. Eu tenho que mostrar qual é a realidade. É a mesma coisa quando a gente fala de projeto social. Os projetos sociais, as pessoas falam centenas de coisas. A gente tem, sim, um histórico ruim, mas foi 2, 3 instituições. Enquanto tem centenas, milhares de projetos sociais que fazem a diferença, que contribuem para a mudança de vida de pessoas. E que hoje, mais uma vez, no momento que nós estamos,
Se não fossem os projetos, as organizações sem fins lucrativos, nós estaríamos pior. Mas esses projetos estavam junto com outros projetos, estavam junto com outras pessoas, estavam junto com outras empresas. Porque aquelas empresas, aquelas pessoas sabiam que aqueles projetos faziam a diferença. Então, como eu disse logo no começo aqui da nossa live, projetos cresceram, projetos foram criados. E o porquê o seu projeto não está acontecendo? Por que o seu projeto não cresceu? Por que o seu projeto fechou? Porque faltou alguma coisa. E o que faltou no seu projeto? O que faltou no seu projeto? Entendeu? Então vamos pensar aí, dar o primeiro passo, em analisar, em planejar, e a gente tem que olhar aonde? Olhar nas pessoas que estão mais perto. Olhar nas pessoas, as pessoas que têm mais vínculo com a instituição. Os doadores que estão ali e que já foram dentro do projeto, entregaram 1 quilo de arroz, foram lá e doaram um sabonete, foram lá e doaram mais roupas. Ah, mas doaram roupa. O que eu vou fazer com as roupas? Ué, gente, dependendo da roupa, brechó. Se faz um brechó, vende-se roupa e essas roupas que foram vendidas gerou recurso financeiro para aplicar no próprio projeto. Está ali, pessoas que estão ali perto da gente, que já fizeram alguma coisa, que já doaram para o projeto, que já acreditam no projeto, são as primeiras pessoas. Empresa é a mesma coisa, são os primeiros contatos que nós temos que ter para que o projeto continue acontecendo. Depois que a gente já entrou em contato com essas pessoas, com essas empresas que estavam junto com a instituição, que sempre estiveram ali firme e forte, a gente vai expandir. A gente vai para novos lugares. A gente vai atacar, vamos dizer, a gente vai dar passos para novos caminhos. E esses novos caminhos são o quê? Novas empresas, novas pessoas, pessoas que a gente nunca viu na vida, pessoas que nunca ouviram falar na instituição. Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou dando passos que eu praticamente já sei o que eu estou fazendo. Não quer dizer que eu vou ter recursos através dessas pessoas hoje, mas pelo menos eu estou me apresentando para essas pessoas. Então, gente, eu vou começar desta forma. Se eu quero recurso para o meu projeto, eu vou falar com pessoas que já conhecem o projeto. Eu vou falar com empresas que já conhecem o projeto. Pode conhecer ali, já dou alguma coisa. Isso é o nosso primeiro passo. Mas para a gente ter esse primeiro passo, eu tenho que fazer o quê? Analisar e planejar. Não sair fazendo, achando que o nosso vizinho fez e vai dar certo para a gente vai fazer também. Então, gente, faz isso. Vamos começar aí, vamos pensar começar dezembro, que a gente já está em dezembro, mas pensar já para 2022. Vamos se estruturar, entender, se organizar e dar nosso primeiro passo bem dado. Um passo que a gente pode dar e alcançar de verdade. Um passo que vai fazer a diferença, que vai agregar, que vai acrescentar dentro do nosso projeto. Não simplesmente sair fazendo. Deu certo? Deu. Se não deu, não deu. Ah, o fulano dá, eu vou fazer também. Só dá certo para ele por causa disso. Não quero saber dos outros. Eu quero saber de mim. Eu quero saber do meu projeto. Eu quero analisar e entender o meu projeto. Eu quero planejar ações para o meu projeto. Porque eu entendendo o que ele faz, como, quando, onde, porquê, fica mais fácil de pessoas estarem junto com ele. Fica mais fácil que a gente junto, entendendo o projeto, sabendo o que ele faz, consiga transformar cada vez mais vida. Consiga fazer o que a gente se propôs a fazer, que é uma transformação social. Entendeu? Então, gente, primeiro passo dado e tem que ser dado muito bem feito. Análise e planejamento. O que eu sei fazer, como eu vou fazer e quem são as pessoas que vão estar ali contribuindo para que essa ação, essas ações planejadas e organizadas sejam feitas com excelência para que eu possa alcançar os resultados desejados pela instituição. Ok?
Gente, gratidão mais uma vez e espero que tem mais live por aí. Tchau, tchau.